Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula de matemática. Eu sou Jéssica e te convido a assistir uma aula agora sobre estatística. Fundamentos de estatística. Vamos primeiro ver aqui o que é. Estatística é uma ciência que estuda a coleta, a organização e a análise e registro de dados por amostra. E aqui a gente trabalha com 3 áreas, tá bem? Primeiro aqui é a amostragem. A amostragem, né, gente? Não tem como representar uma amostra somente com uma opção. Eu tenho que ter uma diversidade e ela tem que estar aí bem representada. A segunda área é a estatística descritiva. Os dados coletados são organizados e diversas medidas são computadas, como as tendências centrais, que é a média, e a variabilidade, que aí já entra a parte dos desvios e amplitude. As tabelas de frequência são ferramentas úteis para a organização dos dados, assim como os gráficos que ilustram e facilitam a leitura das informações. Então, aqui na amostragem, eu trago os dados, né, as amostras. E na estatística é onde a gente vai realizar os cálculos, as tabelas e os gráficos a partir dessa amostragem, tá bem? E a terceira parte é inferência estatística. Os dados são transformados em informações através das análises e afirmações são fornecidas ao questionamento da pesquisa. E aí vem a margem de erro. É bem comum a gente ver essa estatística aqui quando chega às eleições, né? Sempre tem aquela margem de erro para mais ou para menos. Mas aí a gente vai ao que interessa. O que nos interessa? Aqui é a parte da estatística descritiva, é a parte de onde a gente vai calcular e ver aí a nossa média, a nossa moda e a nossa mediana, que é aqui o que mais cai nos concursos. Então, a gente vai começar aqui pela média, tá? O que seria essa média? A média, vou representar aqui ó, por essa letrinha ME, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto, né? Então, eu tenho aqui a fórmula, olha. A média é igual, aí eu somo todos os valores que me vai ser dado, e aí eu vou dividir pela quantidade de termos que eu vou ter aqui em cima, né? Então, aqui eu tenho x1, x2, x3, aqui são vários dados e vai até o xn. Então, eu vou somar tudo isso e dividir, ó, pelo número final que eu vou ter aqui, ó, o número de dados, tá bem? E aqui tem o significado, né, dessa fórmula. M é média, esse x são os valores dos dados, e N é o número de elementos do conjunto de dados. Aqui a gente vai para um primeiro exemplo, para vocês entenderem melhor. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos, tá bem? Qual é a média de idade desta equipe? E aqui eu já deixei a fórmula, né? O que a gente vai fazer? A fórmula aqui me indica que eu tenho que somar todos os valores. Então, quais os valores que me foram dados? Me foram dados esses aqui, ó, que é as idades, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui em cima, olha. E aí vai ficar 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21. E aí eu vou ter que dividir tudo isso por quanto? Por número de termos que eu tiver. Eu tenho uma idade, eu tenho 2 idades, eu tenho 3 idades, eu tenho 4 idades e eu tenho 5 idades. Então, vou somar tudo isso e vou dividir por 5, que é o número de termos que eu tenho aqui, ó, nessa soma. Vamos aqui realizar essa adição. Então, a gente somando aqui, olha, 28 com 27, eu vou obter aqui, ó, 55. 19 mais 21, eu vou obter 40. Com mais 23, eu vou ter aqui então, ó, 63. 55 mais 63, eu vou obter 118. E aí eu divido por 5, tá bem? Agora vamos realizar aqui essa divisão. Começando pelo 11, eu vou ter 2 vezes 5, que é 10. Abaixando o 8 aqui, ó. Fiquei com 3 de resto. O que a gente faz? Adiciona uma vírgula e um 0 aqui ao final. Eu vou ter que 6 vezes 5 é 30 e eu finalizo a minha divisão. Então, a média final aqui das idades dos jogadores é de 23 anos, 6, tá bem?
Aqui eu vou trazer um exemplo bastante do nosso cotidiano. O que que acontece? A gente foi aqui numa pizzaria e foram eu e mais 4 amigos. Então, resumindo aqui, eu tenho 5 pessoas, né? A Jéssica com mais 4, 5 pessoas. E aí, nessa pizzaria, a gente pediu lá bastante pizza, refrigerante e até uma sobremesa. A conta final aqui me deu R$135. E aí, o que acontece? Vamos dividir por igual. Todo mundo comeu bem, todo mundo concordou em dividir essa conta por igual. Então, quando a gente tem essas situações do dia a dia, soma tudo e divide por igual, por número de termos, a gente está trabalhando aí uma média aritmética, tá bem? E é bastante comum no nosso dia a dia e a gente às vezes nem percebe. Então, quanto aqui cada pessoa vai pagar, né? Basta eu dividir o 135 por 5. Né? Aqui no caso eu já somei todos os termos, eu já somei as pizzas, já somei os refrigerantes, já somei a sobremesa, que seria todos os termos. E aí eu divido pela quantidade de pessoas. Vamos dividir então aqui, ó, 135 por 5. Vou ter aqui 2, que vai dar 10. Me sobra 3, eu abaixo 5. E aqui eu vou ter 7. 7 vezes 5 é 35 e finalizo a minha conta, tá? Então aqui no final, cada pessoa vai pagar R$27. Deu para entender? Agora a gente vai para as questões. Questão 1 aqui, ó, gente, com o Supan 2023, tá? Tá bem atualizada. Então vamos lá. O gráfico abaixo apresenta as notas de uma certa turma em matemática. E aqui eu tenho o número de alunos e aqui as notas, né? 1, 2, 3, até o 10. A média dessa turma em matemática é... Vamos calcular aqui a média. Então, como que eu faço? Aqui no caso eu teria o quê? Que somar todas as médias e em seguida dividir pela quantidade de alunos. Então, a gente vai aqui analisar esse gráfico, tá bem? Ó. Aqui embaixo eu tenho o nome notas, né? Então, aqui embaixo eu estou representando as notas de 1 a 10. E aqui nessa linha vertical, ó, a linha apontada aqui para cima, eu vou ter a quantidade de alunos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alunos. E aí você perceba que tem essa linha pontilhada, tá? Que é exatamente para a gente ver aqui, ó, onde cada barra vai me dar o resultado aqui de número de alunos. Eu tenho então que um aluno, olha, tirou a nota 1, tá? Então já vou colocar aqui, ó. Um aluno tirou 1. Próximo, 2 aqui eu não tenho ninguém, ele não tem nenhuma barrinha, então me indica que nenhum aluno tirou 2. Aqui na nota 3, a minha barrinha, olha, ela vem até a linha pontilhada, informando que 3 alunos tiraram a nota 3. Então eu sei que 3 alunos, cada um tirou 3. Então se eu somar notas desses alunos, eu vou ter 9. Tudo bem? Então já vou, ó, colocar o 9 aqui. Na nota 4, eu tenho, ó, que 2 alunos tiraram nota 4. Então, se eu somar a nota desses 2 alunos, eu vou obter 8. Então, já vou adicionando aqui também, tá bem? Próxima nota, 5. 2 alunos também tiraram a nota 5. E aí, se eu somar 5 mais 5, eu vou ter 10. Chegamos aqui no 6. E aí, eu tenho, olha, que 5 alunos tiraram a nota 6. Tá bem? Então, 5 vezes 6, eu tenho 30. Se eu somar a nota desses alunos todos, que tiraram 6, eu vou ter 30. 7, infelizmente, ninguém tirou 7 nessa prova, mas tivemos alunos que tiraram 8. Quantos alunos tiraram 8? Eu tenho que 3 alunos tiraram nota 8. E aí eu multiplico 8 vezes 3, eu vou ter 24. E aí eu já adiciono aqui também. 9, eu tenho também que 3 alunos tiraram 9. 9 vezes 3 alunos, eu vou ter 27. E eu tenho aqui, ó, que um aluno tirou 10. Como que a gente calcula a média mesmo? A gente vai somar todas as notas e em seguida dividir pela quantidade de alunos aqui que obtiveram essas notas. 1 mais 9 eu tenho 10. 10 mais 8 eu tenho 18. 18 mais 10 eu tenho 28, 28 mais 30 eu vou ter 58, 58 mais 24 eu vou ter 82, 82, 82, 82 mais 27, 109 e 109 mais 10 eu vou ter então 119. E aí no final eu vou ter que dividir por quanto? Agora a gente vai ter que voltar novamente aqui no nosso gráfico
e contar aqui a quantidade de alunos, olha. 1 aluno, mais 3 alunos eu vou ter 4, com mais 2, 6, novamente com mais 2, 8, 8 mais 5, vou ter 13, 13 mais 3 eu vou ter 16, 16 mais 3 eu vou ter 19 e 19 mais 1 eu vou ter 20, tá? Então são 20 alunos e totalizando deu 119 aqui as notas dele. E agora a gente vai fazer aqui essa divisão. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 20 para chegar aqui próximo a 119, né? Se fosse 120, seria mais fácil, porque aí já daria a conta exata. Mas aqui no caso, 5 vezes 20 eu vou ter 100. É o mais próximo que eu vou chegar do 119. E aí a gente vai subtrair e vai sobrar 19. Chegou no 19, ele é menor que o 20. O que a gente faz? A gente adiciona um 0 e uma vírgula, olha, do lado do meu 5, tá bem? E aí quantas vezes eu vou multiplicar o 20 para dar próximo a 190? 9 vezes 2 eu tenho 18, né? E se eu acrescentar o 0 eu vou ficar com 180. É o mais próximo aqui que eu vou chegar a 190. E aí me sobra 10. Sobrou 10. Adiciono novamente um 0 aqui à frente, tá bem? E aí, como eu já adicionei uma primeira vírgula aqui, eu não preciso adicionar a segunda. E aí 5 vezes 20, eu vou obter o 100 novamente. E aí eu consigo zerar e ter uma divisão completa. Então o resultado aqui, ó, a média desses alunos é 5,95. O meu resultado aqui vai ser o item B. Próxima questão. A média das idades de uma turma com 21 pessoas é de 25 anos. Uma pessoa com 35 anos saiu dessa turma. Logo, a média das idades passou a ser. Então, primeiro vamos entender aqui essa questão, tá? Ele já dá a média final. Ele está me dizendo que a média é de 25. Só que aconteceu, era 21 pessoas. Uma dessas pessoas saiu, né? Então, ele quer saber qual vai ser a nova média. Como que a gente vai fazer isso? Vamos escrever essa parte. Eu tenho 21 pessoas, né? Então, eu somei aqui pessoa 1, eu somei pessoa 1, mais pessoa 2, mais pessoa 3, até a pessoa 21. E aí, aconteceu que eu fiz a média, e a média deu de 25 anos. Então, o que acontece? Ele já dá o resultado final, a gente vai ter que voltar essa operação. Para ele obter essa média aqui, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que somar todas as idades e em seguida dividir. Então, eu vou fazer o inverso. Eu vou ter o que então? Que multiplicar, tá bem? 25 vezes 21 pessoas. E aí, eu vou ter então que 25 vezes 21 pessoas dá o resultado de 525. Chegamos até aqui. E aí, em seguida, continua, né? Uma pessoa com 35 anos saiu. Então, se saiu, eu estou diminuindo. Então, a gente vai diminuir 500, a gente vai diminuir o 35 do 525. Logo, a média das idades passou a ser. Então, aqui ele já deu aquela soma, e aí eu vou ter que só dividir pela quantidade de termos. Antes, eu tinha 21 pessoas, só que uma pessoa saiu. Então, agora só tenho 20. O que acontece? Então, eu vou ter que dividir o 490 por 20. E aqui, para facilitar, ó, eu tenho um 0 em cima e um 0 embaixo. Então, vou cortar. Vou dividir apenas 49 por 2. Dividindo 49 por 2, a gente obtém 24,5. Então, o resultado aqui dessa nova média de idades é 24,5. É o item A. Terceira questão. A tabela abaixo mostra as alturas de uma equipe. Eu tenho aqui Paulo com 180 centímetros, tenho José com 165, tenho Francisco com 190 centímetros e Isaías com 175 centímetros. Logo, a média das alturas dessa equipe é, novamente, é uma média aritmética, e aí a gente só soma tudo e divide pela quantidade de termos. 1 mais 8, 9, 9 com 9, 18, 18 com 7, 25 e 25 com 6, 31. E aí vem um 3 aqui para cima. 3 mais 1, 4, 5, 6, 7. Então, todas as alturas aqui deu 710.
E aí eu vou dividir 710 por 1, 2, 3, 4. Então, dividido aqui 710 por 4, eu vou obter 177,5. Então, a média das alturas desses jogadores é o nosso item C. Saindo de média, agora a gente vai para a moda. A moda, representada aqui ó, por MO, representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. O conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes, tá bem? Então a moda, gente, não é a metade, não é mais da metade. A moda é definida como o que for mais frequente. Por exemplo, se eu tenho aqui 100 blusas, né, 100 blusas, e aí eu tenho que 25 dessas blusas todas são pretas e as outras todas são coloridas de diversas cores. Então, por mais que 25 não seja uma grande parte do 100, as 25 vai representar a minha moda. Por quê? Porque é a que eu tenho mais frequência, eu tenho mais blusa preta do que blusas coloridas, tá bem? E aí, se eu tenho, por exemplo, se não fosse só blusa preta, fosse 25 blusa preta, 25 blusa branca e o resto tudo colorida, no caso aqui já seria bimodal, seria duas modas, preto e branco, tá bem? Porque as coloridas não iriam representar a maioria. E aqui outro exemplo. Em uma sapataria, um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Bastante sapatos. Qual o valor da moda dessa amostra? Então, tenho que ver aqui o número que mais repete. Começando aqui pelo 34. Eu vou ter o 34 quantas vezes? Eu só tenho o 34 uma vez. O 39, eu vou ter o 39 só uma vez também. 36, eu vou ter o 36 duas, três vezes. 36, eu tenho 36 três vezes. O 35, só uma. 37, só uma também. O 40, só uma. O 38, eu vou ter duas vezes. E o 41, só uma vez. Então, entre o 36 e o 38, quem mais repetiu? O 36. Então, o valor da moda dessa amostra é 36. Questão. O número de solicitações mensais feitas no primeiro semestre no Departamento de Recursos Humanos foram 32, 27, 36, 42, 32 e 53. Com base nessas informações, podemos corretamente afirmar que, né? Então aqui ela está pedindo para a gente analisar cada um dos itens e ver qual item vai estar correto. Item A moda desse conjunto é 32 e é maior do que a média, tá? Então os itens aqui estão me dando duas informações. Primeiro está falando da média, primeiro está falando da moda e em seguida ele fala da média. Né? Então, primeiro a gente vai analisar se a moda realmente é 32, que é a primeira informação que o item dá. 32, eu tenho que se repete duas vezes. E os outros demais números não se repetem, tá? Então, a minha moda aqui, ó, é 32. Já sabemos que a moda é 32. Agora, vamos ver se a outra parte do item também está correto. E é maior do que a média. Qual será a média? Né? Para a gente saber se esse item está correto, a gente vai ter que calcular a média, né? A gente acabou de ver o que é a média. Vamos somar todos os termos e dividir pela quantidade. Então, a nossa média aqui, ó, a gente soma tudo e divide por 6. A nossa média final é 37. Item A. A moda desse conjunto é 32? É 32. E é maior do que a média? 32 é maior do que 37, gente? Não, né? Então, não é o item A. Vamos conferir agora o item B. A moda desse conjunto é 54? Também não. Então, já pula o próximo item. A moda desse conjunto é 32? É 32. E a média é 37? Sim, ó, a nossa média é 37, tá? Então, a gente já tem o nosso item correto, não precisa nem perder o tempo analisando o próximo, tá bem? O item correto aqui é o item C. Questão de número 2. A tabela a seguir apresenta os dias trabalhados mensalmente em determinado
determinado setor administrativo central de um município durante o ano de 2020. Qual das seguintes alternativas apresenta a moda de dias trabalhados mensalmente no ano de 2020, no setor administrativo central? Então, a gente vai analisar aqui os valores e quem mais se repete. Começando aqui pelo 27, olha. O 27, a gente se observar aqui as colunas, não tem, né? O 27 só é 1. O próximo aqui é o 20. O 20, olha, ele se repete 2 vezes. O 20, ele se repete aqui 2 vezes. O 22, eu tenho 1, 2, 3 vezes. O 21, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? 21 até aqui é a nossa moda, tá bem? E aí fica faltando o 23, que só aparece uma vez. Então, quem mais repetiu aqui foi o 21, né? Então, se é o que tem maior frequência, a nossa moda aqui é 21. Então, o nosso item é o nosso item B, 21. Já vimos média, moda, e agora chegou a vez da mediana, representada aqui pela letra MD. Representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, tá? E aí a pessoa pensa, a mediana é o que está no meio. Beleza, é o que vai ficar no meio mesmo. Mas não esqueça que tem que estar na ordem, tá? Porque se do jeito que está aqui, ó, você só pegar o do meio, tá errado. Então, vamos colocar esses números em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer aqui a crescente, tá bem? E aí, em seguida, é que a gente vai determinar a nossa mediana. Começando por 8, depois o 12, 27, 37 e 50. A mediana, ó, é quem vai estar no meio. Eu tenho o 27 bem no meio. E aí, eu tenho 2 números para a direita e 2 números para a esquerda. Isso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, né? É um número ímpar. Porém, quando o número de elementos do conjunto for par, a medida é encontrada pela média dos valores centrais. Quando for par, a mediana é encontrada pela média dos valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Como eu falei para vocês, aqui em cima eu tenho 5, né? E aí fica fácil encontrar a medida central, porque é 2 para um lado e 2 para o outro. Mas aqui, quando eu tenho um par, eu vou ter duas medidas centrais. Então, primeiro, novamente, eu vou colocar em ordem crescente. Colocando em ordem crescente, quem vai estar bem ao meio? Como é par, eu vou ter 2 números no meio, né? E aqui eu vou ter, ó, o 12 e o 27. E aí eu tenho novamente 2 para a direita e 2 para a esquerda. O que que acontece? Eu vou ter, ó, que somar esses valores e em seguida dividi-los por 2. 12 mais 27, eu vou obter 39. 39 e eu divido por 2. E aqui eu vou ter 19,5. A minha mediana vai ser 19,5. Vamos aqui para um exemplo. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Novamente, eu vou ter que colocar em ordem crescente, tá bem? Começando aqui, ó, 15, e eu tenho 2 vezes o 15, tá? Repete ele. 27, 32, 32 novamente e 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um número par. O que que acontece? Eu vou pegar as duas medidas centrais. Eu vou ter 27 e o 32. Vou somar os dois. Eu vou obter aqui, então, 59. E aí, novamente, a gente divide por 2. A nossa mediana aqui é 29,5. O professor de Educação Física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando os valores medidos foram 1,54 metros, 1,67 metros, 1,50 metros, 1,65 metros, 1,75 metros, 1,69 metros, 1,60, 1,55 e 1,78 metros. E aí ele pergunta qual o valor da mediana das alturas dos alunos. Então, primeiro aqui, colocar em ordem crescente. Quem é o menor? Quem é o caçula aqui, ó? É 1 metro
e 50, tá bem? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui as posições. Ó. Em primeiro, eu vou ter 1,5 m. Em segundo, quem é o segundo maior? 54, ele vai ser o nosso segundo. O terceiro vai ser o 55. O quarto, cadê o quarto? Vai ser o 60. O quinto, quem vai estar em quinto aqui? 1,65 m. Em sexto, 1,67 m. Em sétimo, eu vou ter 1,69 m. Em oitavo, eu vou ter 1,75 m. E em nono, eu vou ter 1,78 m. Então, eu tenho aqui 9 alturas, tá bem? Então, se eu tenho 9 alturas, é um número ímpar, né? Então, vou ter, sim, uma medida aí bem no meio, que vai ser o nosso 5. Cadê? Quem tá em quinto aqui, ó, é 1,65 m. Vai ser a nossa mediana, tá bem? Porque aí eu vou ter 4 medidas para um lado e 4 medidas para o outro, né? Ele vai estar bem aqui no meio mesmo. E aqui a gente vai trabalhar uma questão que tenha moda, média e mediana ao mesmo tempo. Eu vou até conferir se não vai estar errado também, porque é da mesma banca. Considere a seguinte lista de números: 9, 16, 13, 7, 9, 9, 20 e 13. A soma da média com a mediana e a moda é igual a. Então aqui primeiro a gente vai ter que calcular a média, ver quem é a moda e definir a mediana. Então, calculando aqui, ó, a média, 9 com 9 são 18, com mais 9 é 27. 27 com 20 é 47. 47 com 7 é 54. 54, agora me perdi, 54 mais 16, 70. Com mais 23, 26, 96. Então, a nossa média, somando todos os números, eu vou obter 96. E aí eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa média final aqui é 12. Defini a média. Agora a gente vai ver, ó, quem é a moda. A moda aqui, quem é que mais se repete? O 13 se repetiu 2 vezes, porém o 9 repetiu 3 vezes, né? O 9 se repetiu mais, teve a maior frequência. Então a nossa moda aqui é o 9. E a nossa mediana, novamente, a gente vai ter, ó, que colocar em ordem crescente e definir o termo do meio. Então, usando aquela mesma técnica, ó, começando aqui, olha. Primeiro é o 7, tá bem? Segundo, aí eu vou ter os 9. Terceiro e quarto. Aí em quinto eu vou ter o 13. Em sexto eu vou ter o 13 também. Em sétimo, o 16. E o oitavo, o 20. Eu tenho 8 termos aqui. E aí a mediana, como é um número par, né, eu vou ter que pegar as duas medidas centrais e dividir por 2. Então, no meio, eu vou ter o 4 e o 5. Quem é que está em 4? Eu tenho o 9 e o 13. Então, vou ter que somar aqui, ó, 13 mais 9 e dividir por 2. Dá 22? É, 22. Voltando para a questão. A soma da média com a mediana e com a moda. Então, a gente vai ter, ó, que somar 12 mais 9 mais 11. 12 mais 11 é 23. 23 mais 9, eu vou ter o valor, obtendo o valor de 32. O nosso item correto aqui é o item E. Próxima questão. A seguinte amostra de acidentes de trabalho em um mês foi observada. 9, 15, 15, 11, 13, 16, 15, 13, 16, 18 e 9. Neste caso, é correto afirmar a respeito das principais medidas de tendência central deste conjunto. Então, novamente, é uma questão que a gente vai ter que analisar os itens, tá bem? Não vai ser simplesmente chegar e calcular aqui, não. Vamos analisar. Item A. A média é igual a 15. Será que realmente a média é igual a 15? Como que a gente calcula a média? Soma tudo e divide pela quantidade de termos. Então, anotando aqui, ó, a nossa média. Então, a nossa média, gente, ó, somando tudo a 150, dividindo pela quantidade de termos, a gente vai obter a média de 13,6, né? Então, não, a nossa média não é igual a 15, tá bem? Não é o item A. Vamos agora para o item B. O valor da média
é menor do que o da mediana? Nós já temos a média, né? Vamos ter que ver agora quem é a nossa mediana. Colocando aqui em ordem, ó, primeiro termo, segundo termo. Vamos ter então aqui 11 termos, né? E aí a mediana vai ser a medida que está bem ao meio. Se eu tenho 11, quem vai ficar ao meio? O sexto termo, que aí eu vou ter 5 para um lado e 5 para o outro. Quem está no meu sexto termo aqui, ó, é o 15, tá bem? Então a minha mediana aqui vai ser o 15, ele vai estar bem ao meio. Então nosso item correto aqui é o item B, tá? E agora a gente vai analisar os outros itens para ver se a gente está entendendo direitinho o conceito. Item C diz o seguinte: o valor da mediana, que é 15, é 2 unidades maior do que o da média. A média é 13,6, né? Então, se eu adicionar mais 2, vai ficar 15,6. Então, não, tá? O item C aqui é errado, não é 2 unidades a mais. Item D. Se uma nova medida igual a 20 for incorporada à amostra, tá dizendo se aqui tivesse, né, 20 também. A diferença entre a média e a mediana deve aumentar? Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? O que acontece? Calculando a média com o 20 a mais aqui, ó, a gente vai obter a média de 14,1. Então, sim, a média aumentou. E a mediana? A mediana ia ficar aqui, ó, com números de fatores par, né? Então, ia pegar as duas medidas centrais, que é o 6 e o 7, e dividir por 2. Então, seria 15 mais 15, 30, dividido por 2 novamente, é 15. Então, a mediana permaneceria 15, não alteraria aqui, tá? Então, a média aumentou, porém, a mediana permaneceu a mesma. Então, não, o item D também não está correto. E o item E, se uma nova medida igual a 20 for incorporada à amostra, né, os valores da média e da mediana permaneceriam iguais. A mediana permaneceu igual, é 15. Porém, a média aumentou, né? Então, não, o item E também está errado. Só existe um item correto aqui, é o item B. E é isso, gente. Nossa aula fica por aqui. Lembrando que temos várias outras aulas disponíveis no nosso canal. Então, já se inscreva e se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Tchau, tchau!